A imprensa europeia tá chocada com o menino Endrick. Depois de ficar encostado durante uma temporada no Real Madrid, agora a imprensa europeia finalmente está conhecendo quem realmente é o menino Endrick. Vou te falar aqui a repercussão na Espanha e na França sobre a atuação do Endrick. Muitos jornais colocaram ele na primeira capa, inclusive o L'Équipe, que é um dos principais jornais diários franceses sobre futebol, botou ele na capa, atribuiu a ele a classificação do Lyon para a Copa da França, para a próxima fase da Copa da França. Mas antes da gente trazer, eu vou falar do Marco, vou falar do AIS, vou falar do Mundo Deportivo, mas antes, vou pedir para você me ajudar a chegar na meta de 300 inscritos, A gente, em menos de um mês, a gente já bateu 200 inscritos, então o feedback da galera tá muito bom, tá sendo um conteúdo muito relevante para muita gente. E se inscreva para ser um conteúdo relevante para você também, você ficar atualizado todo dia com as principais notícias sobre o futebol europeu, sobre o futebol brasileiro. Gosto de trazer sempre como tá a situação dos brasileiros jogando na Europa, como eles estão, fazendo basicamente ali um radar para a Copa do Mundo, beleza? Então me ajuda a bater essa meta e se gostar, deixa o like, fechou? Então bora lá! Quero começar falando sobre a entrevista que ele deu ontem no pós-jogo. Para quem não viu, no pós-jogo, após ele fazer aquele golaço, aquele balaço de fora da área, ele foi perguntado se ele não seria o novo Benzema, E obviamente ele rechaçou na mesma hora, falou que tá longe, tô a muitos quilômetros atrás do Benzema. Para quem não sabe, o Benzema que já foi melhor do mundo, e o Endrick inclusive citou essa situação, que ele foi melhor do mundo, não, tô muito atrás dele, ele já foi melhor do mundo, não dá nem para comparar. O Benzema ele foi revelado no Lyon, antes de ir para a França, Ele foi um dos últimos grandes centroavantes da história do Lyon, Ainda mais da base do Lyon, e o Endrick está sendo comparado ao Karim Benzema. E na minha concepção também eles têm um perfil de jogo completamente diferente, O Endrick é mais explosivo, mais velocista, mais letal, não que ele faça mais gols que o Benzema, mas ele tem um tiro, um chute tão forte que isso deixa ele bastante letal. O Benzema ele já é mais técnico, ele é mais cerebral, pensando no jogo. Só lembrar o que ele fez naquela Champions com o Vini Júnior, ele dava assistência, ele fazia muito gol, enfim, realmente o Endrick mandou muito bem nessa resposta, está muito longe do Benzema, mas a gente não sabe o dia de amanhã, E eu quero começar trazendo aqui, vou colocar aqui até na tela, a repercussão dos principais jornais espanhóis. A Espanha e a torcida do Real Madrid como um todo está em choque, Eles estão em choque, não esperava que o Endrick fosse esse jogador, mas a gente que acompanha o futebol brasileiro sabe que ele sempre entregou futebol de altíssimo nível, Desde a base até o profissional. Não é à toa que o scout do Real Madrid lapidou ele, Trouxe ele, fez a contratação, só que ele não deu certo, Principalmente por conta do Xabi Alonso e do time do Real Madrid como um todo, Ninguém no Real Madrid tá dando certo. Inclusive, eu vi uma postagem ontem de uma página grande de torcida do Real Madrid falando, citando exatamente o Endrick, criticando o time, citando o Endrick, falando: a gente tem Mastantuono, a gente joga com Mastantuono, e no segundo tempo entra Brahim Dias, e aí a gente vê o Endrick fazendo o que faz, a gente sofrendo com esses dois jogadores. Então eles estão aparentemente arrependidos pelo Endrick não ter sido utilizado, mas só lembrando, o Endrick volta no meio do ano pro Real Madrid, e sinceramente, se ele voltar pro Real Madrid e não for titular nesse time, é pra sair no fim do ano, Nem pra esperar durar a janela inteira, porque ele tem que sair no fim do ano. E eu quero trazer aqui a primeira repercussão do Diário AIS. Diário AIS é um dos principais diários esportivos que cobre esse futebol espanhol como um todo, mas tem um viés mais madridista, Gosta mais do Real Madrid. E eles classificaram o Endrick como brutal, Eu imagino também que seja principalmente pela forma de jogo dele, muito bruta, muito potente, e classificou o Endrick como brutal. Tá aí na manchete, tá aí na tela o que eles colocaram o Endrick, A foto do Endrick, destacaram a classificação do Lyon, mas atribuíram a Endrick. Quero trazer também aqui que o Marca trouxe, vou colocar na tela, o Marca classificou como um chute inacreditável. E realmente é uma coisa que eu já gravei alguns vídeos aqui repercutindo as atuações do Endrick, e uma coisa que eu sempre gosto de comentar é sobre a potência do chute dele. Eu já comparei ele com o Adriano, guardadas as devidas proporções, Ele é só um menino, tem 19 anos agora, mas é uma coisa que eu acho chocante, é o chute dele. É muito raro hoje em dia ter um jogador com um chute com aquela potência de Roberto Carlos, de Adriano Imperador, e ele aparentemente tem tudo isso, Ele tem esse chute poderoso, e foi exatamente o que o Marca destacou. E o Mundo Deportivo, para quem não sabe, o Mundo Deportivo é um jornal que cobre principalmente o Barcelona, para vocês verem o tamanho do impacto que o Endrick está causando na Espanha, na França e na Europa como um todo. Quem segue aquela página 433 do Instagram já tá vindo também, percebendo também que direto eles estão postando coisas sobre o Endrick. 433 é a maior página esportiva do mundo, eles destacam notícias, transferências, enfim, é a página mais seguida do Instagram, e eles estão repercutindo diariamente o que acontece com o Endrick. Se você der uma olhada lá, você vai ver. E o Mundo Deportivo, que é o diário que cobre o Barcelona, colocou como um golaço de craque, E já classificando aí o Endrick como um craque, E na minha opinião ele é craque já, mas
daqui 2, 3 anos ele vai refinar todas as tomadas de decisões dele. O Endrick é aquele tipo de jogador que, quando recebe, principalmente quando ele estava jogando de ponta nesses últimos jogos, ele recebia e ia pra dentro. Ele é muito agudo e isso faz com que ele tenha uma taxa de erro muito alta ainda. Ele ainda erra muita jogada. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Que isso é bom pra ele aprimorar o futebol dele, pra ele desenvolver, mas ele tem uma taxa de erro que se dá principalmente pela falta de maturidade dele, na tomada de decisão, até aperfeiçoamento técnico, físico ele já tá num nível altíssimo, mas questão técnica, questão de maturidade, questão de posicionamento, ele ainda vai amadurecer. E um spoiler que já dá pra gente ter é que vai vir jogador de classe mundial, né? O Endrick vai se tornar jogador de classe mundial, não tem como. Eu espero que o Real Madrid não atrapalhe esse amadurecimento dele, né? Quando ele sair do Lyon, que ele não seja preterido no Real Madrid como ele foi nos últimos dias, né? Dava até dó de ver a situação dele no Real Madrid, ele com muita vontade de jogar, muita vontade de participar, e o Xabi Alonso não colocava ele de jeito nenhum. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido pra você, vou pedir pra você curtir, beleza? Todo dia tem vídeo falando sobre brasileiro na Europa, falando futebol brasileiro, mercado de transferências. Acabei de postar um vídeo falando sobre o John Arias ter fechado com o Palmeiras. Então, se esse tipo de conteúdo te agrada, sem você precisar ficar 1, 2 horas na frente da televisão, aqui a gente traz notícias aprofundadas, beleza? Se você gostou, tamo junto e segue a gente. Valeu!